Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que a paz do Senhor Jesus nos conduza. É com alegria que estamos retomando o nosso encontro semanal no programa Momentos com Joana. Hoje, com Eduardo Araújo, quer dizer, sempre, né? Hoje sempre juntos. É porque a gente aprontou muito no passado juntos, agora vamos ter que consertar juntos. E o Jefferson, de ator coadjuvante, agora está ali, tá devia vendo? estar lá também, né? Agora está aqui. Nós estamos hoje concluindo o capítulo 2 do livro Homem Integral, da Joana, através do Divaldo, com a abordagem sobre mitos. É o último item que ela trabalha nesse segundo capítulo. Isso. Então vamos ver o que ela nos diz aqui. Que mitos são esses? Pois é, não é? Ela começa falando que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotiparam-se em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estágio evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. As concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, excelentes repositórios dos conflitos humanos, que a mitologia expõe, ora em poesia, em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenando a punição eterna, atado a um rochedo no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia e este se refazia à noite para que o suplício jamais cessasse. Humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus que se enfureceu. Olha só, um Deus com um pezinho bem de barro, cheio de ciúme e paixão. Eduardo, vamos lá, começa aí nos esclarecer sobre isso. Por isso que é importante, né? Por isso que o calendário humano é dividido em antes e depois de Jesus, né? Porque ele vem nos apresentar Deus como ninguém nunca tinha apresentado, né? Deus é Pai. E não um pai que se iguala ou até se rebaixa muitas vezes às suas criaturas, mas um pai que ama e um pai que está muito acima de qualquer concepção que nós possamos ter desse amor e desse Deus, desse ser, né, que é o criador do céu, da terra, de tudo que há no universo. A mitologia grega traz, né, muitas vezes esse Deus que se iguala muito às paixões humanas, e nós vamos ver aí também que o próprio Deus que os judeus apresentaram, né, é um Deus dos exércitos, é um Deus que pune, que fica enfurecido, que se vinga da humanidade. A gente respeita, entende? São crenças, foram momentos da história da humanidade, do amadurecimento do conhecimento, mas muito longe, né, muito distante da ideia do verdadeiro Deus, que é aquele que Jesus apresentou para a gente. E ainda lembrando de Kardec, né, que vai mais longe com os espíritos quando eles dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Muito mais transcendente do que nós podemos imaginar. E aí você traz essa comparação com essa mitologia grega aqui, no caso de Zeus, nós vemos que a humanidade progride, o entendimento progride, a visão de Deus progride, não somente da doutrina espírita, mas de todos os seres humanos. Essa construção humana da divindade é cheia das limitações do próprio homem, não é? Isso fica bem patente. E na sua abordagem nos lembramos, ainda do que falávamos no outro programa, que o ponto sublime do Evangelho é quando Jesus vem nos apresentar o Pai Celestial, um Pai amoroso, bom, justo, magnânimo, não é? Que tem uma proposta não de rebaixamento da sua criatura, nem de estagnação. A proposta do Pai Celestial é nos elevar à sua divindade. Então nós não temos um Deus apaixonado,
Nós temos um Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí nós vamos observar que moral, o sentido ético na compreensão divina, é a inteligência aplicada no bem. A moral suprema é essa inteligência que, cria. E para nós, seres filhos de Deus, a ética, a moral com o Pai, é a aplicabilidade da inteligência no bem, porque nós somos colaboradores do Pai. É isso aí. Dando continuidade, Joana vai dizer o seguinte, ainda aqui no último tópico do capítulo 2 sobre mitos. O Criador desejava que o seu gerado fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. A desobediência ingênua e curiosa do ser criado trouxe-lhe o ignóbil, inconcebível e imerecido castigo, caracterizando a falência de seu gerador. Com pequenas variações, vemos a mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil, que se não dão conta ou não querem encontrar o significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que lhe desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. O pensamento cartesiano, com o seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças. Se de um lado favoreceu ao homem que abandonasse a tradição dos feiticeiros, dos bichos papões, das cegonhas, trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos, os super-homens, os He-Man, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal sem trégua em nome do bem incessante. E aí, Maria de Fátima Miranda? Nós vamos observar justamente, essas alegorias, que elas tiveram uma função. Porque quando crianças, quando mais infantis a nível espiritual, não tínhamos material para elucubrar essa ideia, essa filosofia de um Deus, esse ser maior, inteligência suprema. Não é? Então, nós vamos encontrar dentro da nossa história de cristandade a alegoria de Adão e Eva. Né? Aquela situação da serpente, Adão, que nós hoje, com a luz da doutrina espírita, sabemos que trata-se de uma raça adâmica que reencarnou na Terra para a evolução dos seres que aqui habitavam. Então, está toda vestida de alegoria por conta da nossa incompreensão e imaturidade para adentrar mais fundo filosoficamente a ideia que estava centrada ali. Joana coloca aqui que, por um lado, esse pensamento cartesiano que trouxe mais a questão da ciência, a questão do conhecimento, e fez com que algumas crendices... Que foi positivo. Foi positivo, algumas crendices caíssem por terra, também acabou provocando o outro lado da moeda, que é o materialismo, que nega a tudo, que nega a qualquer tipo de crença, que nega o próprio Deus. Então foi uma faca de dois gumes. O ser humano está sempre nos extremos, né? Ou uma coisa muito mítica, uma coisa muito irracional, ou um materialismo, um ceticismo muito grande. E quando na realidade que sempre é necessário haver o equilíbrio. E aí ela diz, que abriu-se mão de conhecimentos, de entendimentos da vida espiritual, dos espíritos protetores e bons, e criou-se um materialismo que tudo nega, que nada acredita, o que não tem feito bem à humanidade. Nós vemos que Kardec sempre dizia que não devemos combater o materialista, mas o materialismo, porque esse pensamento científico mais voltado para o materialismo fez com que, por exemplo, aumentasse muito o número de casos de depressão, de suicídio, porque a pessoa não tem mais nada com que ela se apegue, com que ela acredite. Então, matar Deus, como disse Nietzsche, não foi uma boa solução encontrada pela ciência. E aí ela vai dizer que, ela vai entrar agora também na questão do conhecimento científico, e a própria ciência, ela vai trazer Deus de volta. E já está trazendo. Nós vemos aí diversos cientistas, pesquisadores no mundo todo,
que estão nas suas pesquisas demonstrando que existe em nós algo que vai muito além da matéria. Somos uma alma que sobrevive à morte do corpo. E se nós somos uma alma, há de ter um Criador, e esse Criador é Deus. É interessante porque essa linha do meio que ela nos fala aqui, né, essa equanimidade, porque quando ela fala que o pensamento cartesiano desconstruiu certas ideias, mas também desarticulou outras, não é? O ideal é que nessa desconstrução dessas ideias dos bichos-papão, da cegonha, do feiticeiro e tal, nós tenhamos a compreensão de que são alegorias próprias a uma determinada fase evolutiva, que nós vamos superar, mas nós temos outro lado que deve ser alimentado de uma forma muito clara, muito racional, para que saibamos dar uma boa utilidade. Aí nos lembramos de Jesus quando fala assim: não vim derrogar a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. Então aqueles que não tinham a maturidade mental psicológica de acompanhar o raciocínio dele, ele simplesmente acolheu, amparou, dando tempo para que o outro conquistasse maturidade para os valores que ele vinha trazer. Né? Ele não desconstruiu nada em alguém violentando. Ele apresentou o novo e convidou, e deixou que cada um, dentro do seu nível de receptividade e maturidade, fosse ao encontro dele. Você está ouvindo o programa Momentos com Joana de Ângeles, estudando o Homem Integral, concluindo o capítulo 2 agora, falando sobre os mitos. E Joana continua dizendo o seguinte: concomitantemente, a robótica abriu espaços para a imaginação, para que a imaginação ampliasse o campo mitológico, e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, produzissem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam posturas semelhantes aos líderes de bilheteria, no teatro, no rádio, no cinema, na televisão, e chegam a não entendi aqui. Chegam a crescer imortais. Crescem imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis, pelos engenhos da biônica, igualmente fabricante de seres imbatíveis. Isso. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos com habilidades místicas resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos. A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos Rambos. Olha aí, Joana de Ângeles, então Joana de Ângeles está atualizadíssima. Não, primeiro citou He-Man lá em cima. Joana de Ângeles atualizadíssima, citando He-Man. Isso. Né? E citando agora o Rambo. Aí eu já nem lembrava. Porque é a fantasia, não é? É a nossa são os fantasia. mitos aí, ó. O Jefferson, olha lá, ele gosta, viu? Ele tá ali. Pelos poderes de Grayskull. Ó, Maria de Fátima Miranda também assistia He-Man. Eu via He-Man também, a She-Ra. Vamos lá. Jesus. Mas olha que eu achei muito interessante isso aqui. Pois é. Olha o que Joana diz. Aliás, está passando aí no cinema agora o Rambo 1000, entendeu? Isso aí, e dizem que é com tanta violência. Só em as pessoas me falarem sobre o que tratava o filme, eu já não quero ver nem de perto. Porque ressuscitando mesmo. Esse mito, né, desse homem que mata, da brutalidade, né? Que consegue conquistar, né? Que em nome de um bem usa de extrema violência. Então é um mito perigoso, né? Sim. É um homem que personifica alguém que é alguém justo. Justiceiro. Um justiceiro, alguém que quer o bem da humanidade, mas que para isso é extremamente cruel. Não, e quer a justiça nas próprias mãos. É um mito muito perigoso, entendeu? Então ela diz aqui, adorei ler isso aqui, não me recordava desse parágrafo. A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos Rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. E aí nós trazemos para a atualidade. Nós vemos que existe por parte da população, aqui no Brasil sobretudo, a ideia de que vamos resolver o problema da violência com mais violência. Sim. Então, mata-se aquele que é o bandido e o problema está resolvido. E nós vemos que há quanto tempo são cometidas carnificinas no nosso país. O Brasil mata pessoas, né, mesmo aquelas que vivem no mundo do crime,
aos montes e a violência só aumenta. Nós já sabemos que esse estilo Rambo de sair matando o inimigo, ele aparentemente ele resolve, mas todos nós sabemos que você se discute muito no Rio de Janeiro hoje. Não, ele deixa a situação na invisibilidade, só isso. Exatamente, discute-se muito no Rio de Janeiro hoje os confrontos em comunidades carentes. Nós sabemos que a polícia tem que fazer o seu dever, tem que cumprir com o seu papel, mas será que o planejamento, será que a estratégia, conforme a gente leu no programa passado, é a correta? Porque você vai lá e elimina um chefe do tráfico de drogas. O que acontece no dia seguinte? Já tem uma disputa, tem uma fila para assumir o lugar daquele. Porque existe uma certa vantagem naquela hierarquia. Exatamente. Então, é evidente que nós somos a favor do combate ao mal, do combate ao crime, mas não com este mito, com o mito da violência, o mito da morte, mas com o mito da educação. E estava pensando nisso, isso mesmo. Que Kardec vai colocar na questão 685A, lá nos seus comentários. Leiam os comentários de Allan Kardec, a questão 685A. Ele falando sobre a educação, sobre a violência, parece que Kardec está escrevendo hoje. É evidente que nós precisamos repensar esse modelo desse mito do Rambo que resolve tudo pela força. Os nossos valores, né? O homem velho, ele precisa ser desconstruído e a base segura é o Evangelho de Jesus. Mas eu adorei, He-Man, Rambo. Não sabia. Você vê como os espíritos, né? A Joana é um espírito extremamente atualizado da realidade humana. Você é a terapeuta que ela é, tá ela muito estuda, consciente. Né, a parte sociológica, antropológica da nossa realidade para escrever para a gente de forma que nós possamos entender de acordo com a nossa realidade. Foi forjada no tempo. E ela aprendeu com Jesus, né, da qual ela sempre foi uma grande seguidora. Jesus contava muito próximo lá do Olímpio, do Colosso de Rhodes. Exatamente. O Colosso de Rhodes, né? Um abraço para Luiz e Guigino, onde ele estiver. Mas vamos nós aqui. Depois dessa do Rambo e do He-Man, continua Joana de Ângeles, o livro O Homem Integral, capítulo 2, o último tópico, os mitos. Ela diz aqui: as experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância. Novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. Isso aqui é importantíssimo. A promiscuidade infiltrada em todas as formas de manifestação humana. Isso é muito preocupante. É a grave crise, né, social que nós vivemos, é uma crise de valores. E não dos valores que as pessoas falam assim, você já vem com histórias de conservadorismo. Não, não é ser conservador, é ser cristão. Volta ao que nós o próximo como a si mesmo. Volta ao que nós conversávamos nos programas anteriores. Qual é o nosso código de ética? Toda profissão tem seu código de ética, todas as instituições procuram ter o seu código de ética. O código de ética nosso é o Evangelho de Jesus. As virtudes, como diz Joana, apresentam-se fora de moda. Que virtudes? As virtudes exaltadas por Jesus. Sim. Se a gente questionar isso... São as únicas. Exatamente. Porque aquela que não está calçada no amor, não é virtude, é ilusão, é utopia. Então, essa inversão de valores que nós temos hoje, ela tem provocado o caos na nossa sociedade. Então, os nossos valores, que são os valores do Evangelho de Jesus, uma vez seguidos, mesmo com as nossas limitações, eles trazem paz para a sociedade. Ele traz paz para o convívio humano. Ele traz paz para dentro das famílias, dos lares. E tem aquele detalhe que já conversávamos no outro programa. Não é aquele valor imposto ao outro, mas adotado em si mesmo.
né? O trabalho de educação é um trabalho conjunto, ninguém pode dispensar a participação do outro no seu processo educativo. Mas ninguém educa ninguém naquilo que Jesus nos traz a mensagem, mas ele não nos violenta. Ele oferece o recurso, só a aplicação desse recurso em nós, a medicação divina, pode nos libertar dessas enfermidades morais. E esse conservadorismo, né, que algumas pessoas defendem, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nós vemos pessoas que utilizam um discurso de valores conservadores para defenderem, por exemplo, o preconceito, a discriminação. Isso não existe. Jesus jamais discriminou ninguém. Jesus, inclusive, era mal visto porque ele andava com aqueles que eram os deserdados sociais. Prostitutas, homens ditos de má vida, publicanos. Porque assim como tinham as mulheres de má vida, tinham os homens considerados também de má vida. Também de má vida. E então, eram excluídos socialmente. A virtude que Joana fala aqui não é essa guerra contemporânea do conservadorismo com o liberalismo. Pode tudo ou não pode nada. Ela fala das virtudes exaltadas pelo Evangelho de Jesus, que não discrimina ninguém, que respeita as diferenças, mas que exalta o respeito, o amor, a vida em sociedade com equilíbrio, respeitando as limitações das pessoas, respeitando que tem pessoas que não conseguem nos compreender, tem pessoas que vivem numa outra faixa de entendimento. E essa é a virtude que Joana tenta mostrar aqui pra gente. Não é essa guerra que nós temos hoje, que saiu do campo político para o campo dos costumes, onde nem um lado nem o outro está com a razão, porque os dois radicalizam. Porque ser virtuoso não é ser permissivo. Exatamente. Não é ser permissivo, mas é você compreender, respeitar e deixar um referencial de edificação no bem, porque só o bem liberta. Fora dele, tudo é algema. Esse radicalismo de que tudo pode ou nada pode não tem funcionado na nossa sociedade. Todos nós temos visto isso. Continua Joana. O perdido jardim do Éden, da mitologia bíblica, reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Na sucessão dos desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saúde da paz, a inocência representativa do bem e a experiência demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste, do cansaço, do envelhecimento e da morte. Propicia uma revisão cultural, com o amadurecimento das vivências, induzindo o ser a uma nova busca da escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. E encerrando o texto, Joana vai dizer: a solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça de indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com o intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Batemos um recorde. Concluímos o item, lembrando que quando ela fala dessa solidão e ansiedade aqui, como sendo um campo de saída desse estado de loucura, não é? É aquela solidão que Emmanuel fala isso no livro Fonte Viva, que ele vai falar uma página Solidão muito linda, que nos faz refletir, que é esse nosso desejo de libertação, e nem sempre aqueles que estão à nossa volta nos acompanham, nos compreendem. Essa ansiedade de uma forma positiva, numa perspectiva de uma outra meta, né? De um outro objetivo. E semana que vem já vamos dar início ao autodescobrimento. Esse vai dar o que falar. A busca da realização. Esse vai dar o que falar. Contamos com a presença, a energia, a vibração de cada ouvinte. Que Jesus nos conduza. Jefferson, um abraço. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles,
Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.